E o STJ mantém a data para a regulamentação do plantio da cannabis sativa. Se liga nessa notícia logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis, e no episódio de hoje vamos falar da decisão recente do Superior Tribunal de Justiça que barrou a tentativa da AGU e da Anvisa de prorrogar o prazo para a regulamentação do cultivo da maconha, da cannabis sativa. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante. Mas no último dia 17 de fevereiro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, publicou um novo acórdão no processo que tratou da regulamentação do cultivo e manteve o prazo de 6 meses para que saísse essa regulamentação, prazo esse que se encerra no dia 19 de maio deste ano de 2025. Isso aconteceu porque o tribunal rejeitou um pedido feito pela Anvisa e pela AGU através de embargos de declaração que foram apresentados lá, para aumentar o prazo previsto para essa regulamentação, para aumentar o prazo que foi dado anteriormente. Isso porque lá em novembro de 2024, quando aconteceu esse julgamento, esse processo que foi movido por uma empresa chamada DNA Soluções em Biotecnologia, que procurava uma autorização para poder importar sementes de cânhamo industrial e, na sequência, conseguir autorização para poder plantar e produzir aqui, enfim. E a corte, então, naquele julgamento, decidiu que no âmbito daquele processo lá, que é o RESP, a gente vai deixar lá embaixo o número do processo, não interessa para vocês aí agora nesse momento, quem quiser pode ir lá pesquisar, mas nesse processo decidiu que a planta não pode ser classificada como uma substância proscrita, ou seja, proibida pela legislação antidrogas, uma vez que o baixo teor de THC torna ela incapaz de produzir efeitos psicoativos, ou seja, o cânhamo, se você plantar, ainda que seja uma planta que 4, 5 metros de altura, um gigante, o pessoal pode pegar as flores lá e fumar aquilo tudo que não vai dar em nada. Lá nos Estados Unidos, inclusive, a gente já comentou aqui num dos outros episódios que estavam roubando as flores do cânhamo e os caras estavam botando uma placa: nossas flores não dão onda, não roubem nossas plantas, por favor. Como essa planta não é capaz de produzir efeitos psicoativos e só serve para produção industrial e medicinal, o CBD, tem a planta de CBD que tem pouco THC, então pode produzir, ou seja, só para fins medicinais e industriais, não tem uma razão para que ela seja incluída ali naquele rol de plantas que não podem ser cultivadas no Brasil. Então o tribunal reconheceu a possibilidade de que sejam concedidas licenças sanitárias para o plantio, cultivo e a industrialização e também a comercialização do cânhamo industrial, que é essa planta, e determinou naquele julgamento que a Anvisa e a União regulamentassem a matéria no prazo de 6 meses, que é esse prazo que continua correndo. Então ficou a cargo desses entes estabelecerem critérios e normas para prevenir riscos de desvios e garantir o controle de toda a cadeia produtiva, assegurar a segurança pública, e eles tentaram, a União e a Anvisa, solicitar essa prorrogação do prazo por mais 6 meses, sobre o argumento de que é uma orientação complexa e que exigiria mais tempo para análise. Mas aí nessa sessão que foi realizada em fevereiro, a ministra relatora, que é quem julga esse recurso, disse que no primeiro acórdão já tinha sido colocado de forma clara e entendido como suficiente o prazo de 6 meses para realizar esse trabalho. Teve um amplo debate entre os ministros da corte que, por unanimidade, entenderam que esse prazo era um prazo razoável. Então ela reforçou que, em razão desses debates e de tudo que foi discutido naquele julgamento, precisa ser cumprido esse prazo de 6 meses sem adiamento, em razão de toda a estrutura. Precisa do dono lá dessa empresa de genética agilizar os processos e, quem sabe, ser autorizado, começar a produzir. Então isso é importante ter essa regulamentação. Então ainda ela comentou que, após o término desse prazo estipulado até dia 19 de maio de 2025 agora, pode ser feito um novo pedido, desde que apresentem justificativas sólidas para tanto e que hajam comprovações de que a Anvisa e que a União estão trabalhando com medidas concretas para cumprir as determinações. Se isso não
tiver, não vai ser adiado o prazo e por aí vai, deve ser aplicado multa, enfim. A gente vai ver o que se espera. O Brasil, na verdade, ele precisa muito que esse tema avance e que saia uma regulamentação o quanto antes para que a gente possa explorar esse mercado da cannabis e fazer pesquisas, desenvolver tecnologias e aproveitar todo esse potencial da planta, não só o potencial dela, mas também o nosso potencial agro do Brasil, né, do nosso país, para produzir o cânhamo e quem sabe ser uma grande potência nesse mercado. Tudo indica que com essa regulamentação estaremos dando um passo muito grande para a criação dessa nova commodity aqui no Brasil. Quem sabe, vamos ficar de olho. Não se esqueça aqui de deixar o seu like, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever se você não é inscrito e comentar conosco para pedir novos episódios. Esse foi o nosso episódio jurídico e a gente se vê no próximo. Valeu, galera!